Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. Esse vídeo vai trazer pra gente os conteúdos mais cobrados de Química no Enem. Se você quiser conhecer mais aí sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site www.quimicadoamigo.com.br. O nosso canal também faz parte da plataforma YouTube Edu, uma parceria entre o YouTube e a Fundação Lema, que congregam, que reúnem os maiores canais de educação do Brasil. No nosso caso, tanto acesso ao site, todo o material disponibilizado, como acesso ao canal e todas as nossas aulas, tudo 100% gratuito para que você possa aprender Química aí de um jeito diferente, com qualidade e sem precisar pôr a mão no seu bolso, tá certo? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula, onde o foco é analisar as últimas 5 provas do Enem. A gente olha bem antes, né? A gente olha desde o começo aí as provas do Enem, porém, sofreu uma mudança, essa prova sofreu uma mudança significativa aí nos últimos 5, 6 anos, tá? Então a gente vai analisar as provas de 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. E quais foram os assuntos mais cobrados? Eu resolvi dividir por blocos, né, da nossa Química, como está no nosso site, no nosso canal. Bloco da Química Geral, bloco da Físico-Química e bloco da Química Orgânica, tá? Na Química Geral, esses 3 assuntos foram os assuntos mais cobrados. Todo ano cai pelo menos uma questão de cada um desses assuntos. Tudo bem que no ano passado a galera deu uma exagerada, acabou cobrando 5 questões aí de forças intermoleculares. Então, como a gente sempre diz, não dá para adivinhar o que vai ser cobrado na prova. Porém, para o aluno que se prepara, se ele tiver aí na ponta da língua esses conteúdos que estão listados aqui na lousa, sem dúvidas nenhuma, a prova não vai trazer nenhuma surpresa para o candidato. É óbvio que das 15, 16, 17 questões que vão versar sobre Química, o aluno pode não saber uma ou duas, mas ele não vai ser pego de surpresa, beleza? Vamos lá. Separação de misturas. Por que isso é muito cobrado no Enem? Porque isso tem uma grande relação com o cotidiano. Quer seja, por exemplo, quando eu vou analisar a extração de petróleo a partir, por exemplo, de uma praia, né? Vou tirar petróleo lá do alto mar. Esse petróleo vem junto com água, vem junto com areia, então eu preciso separar a água, eu preciso separar a areia. Existe uma sequência lógica para isso. Você vai fazer primeiro a filtração, depois você vai fazer a decantação, ou quando eu vou simplesmente separar os derivados do petróleo, quando eu vou fazer uma destilação fracionada do petróleo. É muito importante você saber que tem essa relação entre o conteúdo focado em combustíveis derivados de petróleo e os métodos de separação de misturas. Bacana você lembrar que a torre de fracionamento trabalha por diferença de pontos de ebulição, uma daquelas propriedades específicas da matéria. Lá no topo da torre saem as substâncias que têm os menores pontos de ebulição, e à medida que a gente vai descendo pelos pratos da nossa torre de fracionamento, o ponto de ebulição das substâncias vai aumentando até que a gente chega no resíduo, que é o piche. Então, uma sequência bem lógica: gás, gasolina, querosene, óleo diesel, óleos combustíveis ou óleos lubrificantes e o asfalto, que é o resíduo, que é o piche. Lá em cima o gás é combustível para nossa casa, gasolina combustível para os nossos carros, querosene combustível para os aviões, óleo diesel combustível para os caminhões. Então toda a nossa matriz logística está focada em derivados de petróleo, tá certo? Nós somos tão dependentes dele. Outro assunto que pode ser cobrado, ou seja, outra temática que pode ser cobrada com separação de misturas, é a estação de tratamento de água. Nas estações de tratamento de água nós temos várias etapas, existem vários fluxogramas que podem aparecer. Mas um fluxograma bem básico é o fluxograma que envolve uma filtração grosseira para tirar aqueles grandes, por exemplo, um sofá, um pneu, essas coisas que a gente acaba jogando, né, indiscriminadamente nos rios, né, nos córregos. Isso aí vai chegar em alguma estação de tratamento e não pode entrar para a estação. Então tem lá umas grades que separam isso.
Depois tem uma pré-cloração para poder eliminar as bactérias, né? A gente usa um bactericida que é o cloro gasoso. Na verdade, o cloro não é o bactericida, e sim o produto da reação entre cloro e água, que é o ácido clorídrico e o ácido hipocloroso. Na sequência, a gente faz a adição de cal para poder produzir o hidróxido de cálcio, aí a gente eleva o pH do meio. Depois a gente adiciona sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio com o hidróxido de cálcio vai formar o hidróxido de alumínio, que é um gel. Esse gel vai ser formado e vai começar a agregar as partículas de sujeira, formando flóculos. Isso aí vai decantar. Então a gente vai ter a etapa de floculação, seguida de uma etapa de decantação, onde a gente faz a nossa separação mecânica. Depois da etapa de decantação, essa água passa por uma etapa de filtração. Essa filtração tenta imitar o solo, com cascalho, com areia e, por fim, carvão ativado. Justamente o carvão ativado serve para interagir com as moléculas orgânicas e, por conta das forças intermoleculares, elas ficam adsorvidas e aí a gente retira os compostos orgânicos dessa água e aí a água passa por uma nova etapa de cloração para poder garantir essa dose extra de bactericida. Passa por uma etapa de fluoretação, onde é adicionado fluorânium fluoreto na água, e depois passa por uma correção de pH e beijo, tchau, a água vai para sua casa. Então as separações mecânicas feitas são filtração grosseira, decantação e filtração, tá certo? Então guarda isso na tua cabeça, é sempre importante. A gente está com os métodos de separação de misturas bem claros pra gente. Forças intermoleculares, gente, isso aqui é base das últimas provas. Cai no Enem, cai na Unicamp, cai na FUVEST, enfim, é cobrado em todos os grandes vestibulares, basicamente porque força intermolecular é o fim de um grande estudo a respeito das ligações químicas, que vem lá dos modelos atômicos, passa por tabela periódica, vai para os tipos de ligação, depois vem para a ideia de geometria, polaridade, aí a gente chega em forças. Então, para o cara saber força intermolecular, o cara tem que saber todos os conceitos relacionados à ligação. Então, em vez do Enem ficar perdendo um monte de questão cobrando ligação iônica, ligação covalente, geometria, não sei o que, ele já cobra uma questão direta de forças intermoleculares, e a galera que consegue se sair bem é aquela que consegue ter, que tem o maior cabedal de conhecimentos acerca do assunto. A gente tem que lembrar que nós temos basicamente 3 tipos de forças intermoleculares, tá? E uma outra força que não é intermolecular é entre um íon e uma molécula, tá certo? Então vamos lá. A força de menor intensidade é a força que une as moléculas apolares, as moléculas que não têm polo, que têm uma soma vetorial igual a 0. Então os polos se anulam. Por exemplo, a molécula de CO2. Essas moléculas apolares, a gente vai dizer que elas são unidas por dipolo induzido, ou forças de dispersão de London. Então se analisa a sua molécula, se a molécula for apolar, a força que une essas moléculas é dipolo induzido, tudo bem? Ou força de dispersão de London. Se a molécula apresentar polo, a gente vai chamar de dipolo permanente e dipolo permanente. Por exemplo, 2 moléculas de HCl. 2 moléculas de HCl se unem por dipolo permanente. Agora, se esse dipolo permanente for muito intenso, ou seja, se nós tivermos um átomo de hidrogênio, que é um dos átomos menos eletronegativos, lá daquela nossa fila de eletronegatividade das aulas de tabela periódica, se tiver o hidrogênio ligado a um dos 3 átomos mais eletronegativos, a saber, flúor, oxigênio e nitrogênio, nós temos a famosa ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá certo? Essas são então as 3 forças intermoleculares e elas impactam diretamente no ponto de fusão, no ponto de ebulição e na solubilidade dos materiais. Se eu tiver moléculas com tamanhos parecidos, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição.
Se eu tiver moléculas com forças intermoleculares iguais, quanto maior a massa, maior vai ser o ponto de ebulição. Com relação à solubilidade, nós temos que pensar no seguinte: moléculas apolares dissolvem-se em moléculas apolares, ou seja, semelhante dissolve semelhante, e moléculas polares se dissolvem em outras moléculas polares. Apolar com polar não se misturam. Para que ocorra essa mistura, é necessário um agente emulsificante, ou então alguma substância que contém essas duas características, por exemplo, os sabões. O sabão, ele tem uma cauda apolar, que é uma cadeia carbônica bastante grande, e ela tem uma ponta que é polar, tá certo? Onde eu tenho inclusive cargas elétricas. E aí a gente fala dessa quarta força, que não é necessariamente uma força entre moléculas, mas já foi cobrado no Enem no passado, é a força entre um íon e uma molécula polar. Então a gente chama de íon dipolo. Ela é muito mais intensa porque a força que une as moléculas, as estruturas, né, por ligação iônica, ela é mais intensa que todas as outras, tá certo? Então não é uma força intermolecular, mas ela pode aparecer, essa ideia de interação íon dipolo, beleza? Com relação ao cálculo estequiométrico, o Enem costuma cobrar porque também essa é a parte final que verifica se o aluno consegue trabalhar com a parte matemática que envolve a química, ou seja, se o aluno consegue entender que numa indústria é necessário se conhecer as quantidades exatas de reagentes que eu vou colocar para reagir com o intuito de formar uma certa quantidade de produto. Isso a gente estuda no cálculo estequiométrico. E é bacana você lembrar que a gente tem 4 casos especiais quando a gente fala em cálculo estequiométrico. A gente tem o caso das reações em sequência, então reações em sequência, a gente tem o caso de pureza, a gente tem o caso de rendimento e a gente tem também aí, por fim, o caso de reagente em excesso, né? Excesso ilimitante. Tá bom? Cada um desses casos, ele trabalha uma particularidade. Quando eu falar em reações sequenciais, o cara vai te dar uma série de reações em sequência, vai te fazer uma pergunta lá do primeiro reagente e vai te cobrar uma resposta aqui do último produto. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma equação global, ou seja, cancela o que está em lados opostos e soma o que está do mesmo lado, tá certo? Pureza, sempre relacionado aos reagentes. Reagentes podem não ser 100% puros. Rendimento, sempre relacionado aos produtos. Nunca esqueça, o que sai da estequiometria da reação é para 100% de rendimento, tá certo? E, por fim, reagente em excesso é quando o exercício te dá informação acerca de 2 reagentes e você precisa escolher um. Você vai fazer a multiplicação em cruz e o lado que der o maior resultado é o lado que tem o excesso, então você tem que usar aí o limitante, beleza? Físico-química. Cálculos de concentração e todas as operações que desdobram da concentração. Diluição, mistura de soluções. Aqui muito cuidado com as unidades. Sempre uma unidade referente ao soluto em cima e uma unidade referente à solução embaixo. Acabou, é só você identificar o que o exercício quer e fazer as conversões necessárias. Termoquímica sempre relacionada à energia envolvida em uma transformação química. Ela pode ser uma reação do tipo endotérmico, ou seja, que precisa de energia para ocorrer, e ela pode ser do tipo de reação exotérmica, que ela libera energia quando ocorre. Todas as duas dependem da tal da energia de ativação, tá? Isso aí entra no tópico da cinética, que está inserido aqui no equilíbrio. Mas a termoquímica ainda pode trazer uma relação bastante próxima com a ideia de química ambiental. Qual combustível libera mais CO2 por massa, qual combustível libera mais CO2 por número de mol, e a gente já discutiu isso no vídeo anterior, quando eu falei de química, meio ambiente no Enem, tá certo? Equilíbrio. O que é mais cobrado no Enem, aliás, o que é bastante cobrado no Enem, pH e hidrólise, tá certo? Então a gente tem que ter esses 2 conceitos aí bastante claros, né?
pH menor que 7, o negócio é ácido, pH maior que 7, o negócio é básico, pH igual a 7, o negócio é neutro, sempre a 25 graus Celsius. Ou seja, o pH é neutro, o pH 7 é neutro a 25 graus Celsius. O pH e todos os conceitos de equilíbrio advêm de reações que são reversíveis, ou seja, reações que não terminam. Então, a gente pode também cobrar alguma coisinha de Kc, de Kp, pedir para você um deslocamento de equilíbrio pelo princípio de Le Chatelier. Lembrou? Aumentou a concentração, vai para o outro lado, diminuiu, vem para o mesmo. Aumentou a pressão, vai para o lado que tem menos moléculas gasosas, diminuiu a pressão, vai para o lado que tem mais moléculas gasosas. Então lá, aumentou a pressão, vai para onde tem menos moléculas gasosas, diminuiu a pressão, vai para o lado que tem mais moléculas gasosas. Esquentou, aumentou a temperatura, vai para o lado que quer temperatura, vai para o lado endotérmico. Diminuiu a temperatura, vai para o lado que libera a temperatura, o lado exotérmico. Por fim, a eletroquímica traz para a gente o conceito de pilha e eletrólise, que a gente acabou de publicar essas aulas aqui no bloco 2, lá no bloco 2 do nosso canal. Pilha, reação espontânea que produz energia elétrica, produz corrente elétrica. Eletrólise, reação não espontânea que usa a corrente elétrica para produzir alguma substância química, para depositar um metal, para produzir um gás, enfim, a gente tem lá uma série de exemplos. No final da fisicoquímica, a gente trata o tema radioatividade. Também estamos postando aí as últimas aulas de radioatividade. Lembra? Bomba de fissão nuclear, quebra do núcleo. Bomba de fusão nuclear, junção dos núcleos. Transmutação é a simples mudança de um núcleo em outro. Lei das emissões, emissão alfa, emissão beta negativa, emissão beta positiva, emissão de um próton, emissão de um nêutron. Nunca confunda, a radiação gama não é partícula, ela é só uma onda eletromagnética de comprimento muito curto e frequência muito alta. E também o tempo de meia-vida é o tempo que leva para que metade da amostra se desintegre. Então a gente vai 100, 50, 25, 12,5, 6,25 e assim sucessivamente até a gente chegar em níveis de radiação bastante baixos que não são detectados. Aplicações da radioatividade no meio de datação de fósseis, por exemplo, na química medicinal, em uma análise, por exemplo, em um exame de tomografia computadorizada, em um PET scan, em um exame de tireoide, em datação arqueológica, como eu disse, para verificar a datação de fósseis, produção de energia a partir da fissão do urânio, produção de armamentos, armamentos bélicos a partir da bomba de fissão ou da bomba de fusão nuclear. Então sempre são esses os temas aí que vão permear a ideia da radioatividade. E para finalizar com chave de ouro, aí a parte da química orgânica. Pessoal, a parte da química orgânica é batata, vai cobrar uma reação orgânica. A partir da reação orgânica, a gente pode ter vários desdobramentos. O que é mais comum de ser cobrado, além de reações orgânicas, são conceitos relacionados à isomeria, e aí pode ser isomeria plana ou espacial, que aí envolve a ótica e a geométrica, e também a identificação de funções orgânicas, tá? E dentro das reações orgânicas, a gente tem, por exemplo, as reações de adição, que elas são também foco dos conceitos de polimerização. Então eu tenho polímeros por adição. Basicamente é uma reação orgânica de adição, não muda em nada. Eu tenho polímeros de condensação. Basicamente pode ser uma esterificação, uma ligação amídica de uma proteína. Então tudo isso está dentro do conceito das reações orgânicas. As principais: substituição, adição, eliminação, que é a condensação, desidratação, que é mais específico para os álcools, desidratação intra e intermolecular, a ideia de oxidação dos álcoois, a ideia também da oxidação dos alcenos, enfim, vai ter uma infinidade de reações, afinal de contas são mais de 4 milhões de produtos orgânicos, então pode ser até que caia uma reação no Enem que você não viu na escola.
Qual que é o problema? Se você estiver bem preparado, você vai conseguir entender o mecanismo que o Enem deu e você vai conseguir, a partir desse mecanismo, prever os produtos que serão formados. Beleza? Pessoal, com relação aos conteúdos, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que nós destrinchamos aí grande parte dos conteúdos. Eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo, se você estiver bem preparado acerca desses conteúdos aqui, você faz aí pelo menos 80% da prova de Química. Os outros 20% pode ser que venha alguma surpresa por aí. E como eu não sou adivinho, não dá para apostar em qual seria a surpresa. Mas pode vir uma questão de propriedade coligativa, que é aquela ideia de aumentar o ponto de ebulição, diminuir o ponto de congelamento da água, melhorar o fluxo osmótico quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente. A gente tem aula de tudo isso, basta que você assista, que você reflita, que você se prepare para que você faça uma excelente prova e eu espero sinceramente que você volte sempre por aqui. Se não der esse ano, vamos tentar de novo no ano que vem. Só sei que você não deveria desistir do seu sonho, beleza? Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Clique no botão curtir, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, por favor deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail aqui no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder suas dúvidas, beleza? Galera, obrigado pela atenção, beijo, tchau!